E isso é algo bem importante, porque a gente consegue enxergar o corpo, a gente consegue enxergar aquilo que os olhos estão vendo, mas a gente não consegue enxergar aquilo que eu preciso mudar para eu me transformar. E aí, quando falamos em mudança, muitas vezes é preciso acontecer o caos. O caos, ele vem e, ou seja, primeiro bagunça tudo e aí depois organiza, que é bem a questão da organização mental. Mas a gente pode trazer um exemplo aqui, que é, por exemplo, digamos que eu vou realizar a mudança. Mudança de casa. E aí eu preciso, agora eu estou fazendo esse processo, então por isso que eu trouxe exemplo. Mas, por exemplo, eu vou mudar de casa. E aí, eu preciso primeiro bagunçar tudo, e aí depois eu vou organizar. Então, primeiro vem o caos, toda aquela bagunça, e às vezes é no ambiente externo, mas acontece principalmente aqui, porque desde a partir do momento que eu vou fazer uma mudança, seja uma mudança de trabalho, seja uma mudança de rotina, seja uma mudança do ambiente em que eu vou estar, da minha casa, do meu local de trabalho, vai acontecer a mudança aqui primeiramente, porque eu vou precisar aceitar, eu vou precisar me adaptar àquele outro lugar, eu vou precisar lidar com os meus próprios limites, com os meus medos, porque a gente tem uma tendência, quando pensa em mudar, sempre se relacionar com o que eu vou perder ao realizar aquela mudança. Fui demitida do meu trabalho. Aí sempre penso, nossa, e agora eu vou ter que trocar de trabalho. Meu Deus, olha tudo que eu perdi. Aquele trabalho era um trabalho legal, aquele trabalho não sei o quê, perdi as minhas amigas, perdi os meus parceiros de trabalho. A gente tem uma tendência a não conseguir pensar nos ganhos que vamos ter ao sair daquele trabalho. Nossa, pensa quantas outras possibilidades eu tenho ali fora, quantas outros lugares eu posso me doar ou eu posso estar buscando para eu evoluir. Ah, então essa mudança, o fato de sair do trabalho significa sair da zona de conforto. E aí quando a gente sai da zona de conforto, vem o confronto. E aí depois vem os resultados. Então é preciso fazer isto. Tem até uma historinha que fala que uma vez existia um casal de fazendeiros. E a única coisa que eles tinham naquela fazenda era uma vaca. E aí, a vaca, enfim, eles conseguiam tirar o leite, fazer o queijo, e aí vendiam, e aí da venda do leite, da vaca, do queijo, dos produtos, eles conseguiam plantar, e aí eles conseguiam manter a plantação, então, e eles tinham uma hortinha, uma casinha, uma vaquinha, e era isso que fazia eles se manterem. Em determinado momento, nessa fazenda estava passando um sábio e um homem. E aí, esse homem e esse sábio visualizaram essa vaca. E aí tinha um brejo. E eles pegaram, o sábio disse para o homem: vai lá e joga a vaca no brejo. E o homem disse: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque é a única forma de sustento desse casal. E se eu fizer isso, eles vão passar fome, eles não vão ter mais condições, eles vão até morrer, porque é a única coisa, é o que eles têm para eles poderem viver. E aí o sábio se joga a vaca no brejo. E aí o homem, pela ordem do sábio, foi lá e jogou a vaca no brejo. E aí aquele senhor daquela fazenda foi lá e depois de um tempo e viu a vaca morta, ou seja, ele não tinha mais o que fazer. Ele não tinha mais o que vender, ele não tinha mais o leite da vaca, ele não tinha mais o queijo da vaca. Passado algum tempo, esse homem que estava junto com o sábio voltou nesse mesmo lugar. Porém, quando ele chegou lá, ele ficou surpreso. Por quê? Não era mais uma casinha, era uma imensa de uma fazenda. Quando ele se direcionou até o portão, chegou lá, tinha uma pessoa recebendo, ou seja, tinha pessoas trabalhando para aquele homem. E aí ele se aproximou, foi até a porta e apareceu uma mulher. E a mulher disse: ah, o que o senhor gostaria? O que o senhor gostaria de fazer aqui? Ele disse: não, sabe que eu estive aqui há muito tempo atrás, eu vim aqui conversar com a senhora, enfim, com o pessoal da casa, porque eu fiquei muito tempo me sentindo culpado por algo que aconteceu.
E aí a mulher ouviu o cara e ele disse que há muito tempo atrás eu estive aqui e vocês tinham uma vaca e eu joguei essa vaca no brejo. E a mulher disse, olhou para ele e agradeceu. Muito obrigada por você ter feito isso. Porque a partir desse momento a gente saiu da zona de conforto e a gente conseguiu construir tudo isso. Graças à vaca ter morrido, hoje a gente tem uma fazenda, a gente alimenta muitas outras pessoas, a gente distribui tudo aquilo que a gente tem para outras pessoas, a gente alimenta uma comunidade, tem outras pessoas que trabalham para a gente. Então, ou seja, sair da zona de conforto em determinado momento pode até ser que você doa um pouquinho, que incomode, mas depois de algum tempo, talvez você tenha muitos ganhos que você não mensura hoje, porque você prefere se manter na zona de conforto. E quando eu digo você, é todos nós, porque a gente vive em zona de conforto. Em determinados momentos a gente realiza algumas mudanças, mas aí resiste um pouquinho, mas, ou seja, às vezes jogar a vaca no brejo é o que vai fazer você mudar e você ter a vida que você merece ter. E quando eu falo isso em relação à saúde, em relação à saúde física, em relação à saúde mental, em relação à saúde profissional, em relação a quem você merece ser, em relação ao que você quer ter, em relação ao que você quer fazer. Então, essa transformação, ela não acontece só no emagrecimento, mas essa transformação é uma transformação mental que faz a pessoa realmente ter uma vida como ela quer ter, como ela sair da zona de conforto, e ela se relaciona muito com o deixa de se relacionar com o que ela está perdendo e começa a se relacionar com os ganhos que ela vai ter. E a gente vive em um mundo totalmente mutável, em constante evolução. Tanto na questão de alimentação, na era de alimentação, porque a todo momento nós temos hoje mais opções, a gente tem mais opções de alimentação saudável, a gente tem opção de comida de verdade, estamos resgatando novamente a comida de verdade que antes a gente consumia, que vem lá da era dos nossos avós, bisavós, que eles comiam comida de verdade, passamos pela fase dos industrializados, embutidos, e agora existe uma consciência maior em relação à saúde, em relação ao emagrecimento, em relação ao cuidar de si. E uma das coisas que é bem importante é que é praticamente impossível a gente que vive nessa constante mudança, a gente se sentir bem sendo sempre a mesma pessoa. Porque as crenças que você aprendeu na sua infância, talvez elas não sejam mais importantes para você nesse momento. E essas crenças, tudo que você acredita, te trouxeram até aqui. Se você quer ir além de onde você está, você precisa mudar. Você precisa ter outras crenças. Você precisa se tornar uma outra pessoa. Porque tem comportamentos que foram criados no momento que foram importantes para serem criados, mas talvez esses comportamentos eles não sejam mais úteis nesse momento. E aí é preciso ter esse entendimento. Então, eu comecei falando e vou me empolgando, mas eu queria mesmo falar com você sobre o medo da transformação. Será que você tem o medo da transformação? Será que é o medo inconsciente da transformação que te impede de você se tornar a pessoa que você merece ter, de você ter o corpo que você merece, de você se dar uma nota boa em relação à saúde física? Será que é o medo da transformação, o medo da mudança que impede você de ter uma alimentação mais saudável? Será que é a resistência à transformação? Será que é a resistência à mudança que te impede de
de mudar a rotina, e não significa mudar totalmente, mas às vezes é gerar uma pequena mudança. Às vezes eu ouço das pessoas: ah, Fernanda, mas eu não tenho hábito de cozinhar de noite, tô acostumada a pedir um negócio e tal. Mas será que não é válido você cozinhar uma vez na semana, duas? Ou então você fazer isso uma vez e usufruir nos outros dias da semana? Quanto você está pagando hoje pelas escolhas que você fez há um ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás? Quanto você está pagando hoje? Quanto a sua saúde está te mostrando desse preço? O quanto algumas pessoas não conseguem se deslocar, outras pessoas não conseguem se sentir livre da comida, outras pessoas não conseguem se fazer o exercício porque a articulação não permite, outras pessoas não conseguem parar de tomar remédio, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para parar de comer. O quanto você está pagando por você ter se permitido, e às vezes por não ter consciência, a consciência que você pode ter agora. Quanto você já pagou pela sua saúde, por não ter, por ter resistido a mudar, por ter tido esse medo inconsciente de realizar as mudanças. E a mudança, ela vai trazer ganhos, ela vai trazer recompensa. Ou seja, deixar de comer um doce pós-almoço, acredite, vai trazer uma recompensa. Mas é preciso experimentar isto, é preciso saborear essa recompensa. E vai somente saborear quando se permitir realizar essa ação. E muitas pessoas, essa semana passada, compartilharam comigo muitas transformações mentais que elas tiveram nos grupos de WhatsApp. Então, a transformação na forma de comer, a transformação em relação ao como agir, a transformação mental dos padrões de pensamento. E claro que isso reflete muitas mudanças no corpo. Então, pessoas que em 15 dias eliminaram 2,5 kg, pessoas que eliminaram 2 quilos, pessoas que eliminaram 3 quilos. Então, essa mudança mental, essa mudança de mentalidade, essa aceitação para a mudança. E não significa mudar tudo, não significa desconstruir tudo que você vive, mas desconstruir um comportamento para conseguir incluir uma ação nova. Desconstruir uma crença que você tem para construir algo novo em relação a você mesma, em relação à sua aparência, em relação à alimentação, em relação a qualquer hábito saudável que vai te trazer saúde. A gente sabe que a qualidade dos nossos hábitos interferem diretamente na qualidade e na duração da nossa vida. Então, será que você está caminhando em direção à vida, caminhando em direção à saúde? Ou será que inconscientemente você está agindo, caminhando em direção à morte, caminhando em direção à doença, caminhando em direção à obesidade, caminhando em direção à diabetes? Para que lado você está caminhando? Em direção ao quê? Os seus comportamentos, eles estão te levando em qual direção? Na direção da vida, na direção da saúde, na direção da doença, na direção da morte? Para que lado você está caminhando? E se você percebeu que você está se comportando de uma forma que poderá estar te levando à doença, tudo bem, não se culpa, mas para nesse momento, identifica, aceita, porque tudo aquilo que você nega faz você sofrer e faz você permanecer em zona de conforto. E aí, tudo aquilo que você aceita, você transforma. Então, se você percebeu que você está caminhando em direção à doença, aceita, se permite olhar para isso e mudar, porque isso vai fazer você se transformar. Às vezes é uma mudança, é uma girada de chave que muda
toda uma história. Então, muitas pessoas compartilharam comigo todos esses resultados de mudança de mentalidade, de mudança de comportamento, de inclusão de hábitos saudáveis no dia a dia. E eu fico muito feliz com todos esses compartilhamentos.